O que vai acontecer, o que deve acontecer na próxima terça-feira, o ex-presidente Donald Trump deve se apresentar à justiça americana. Ele foi indiciado ontem no caso envolvendo a atriz Stormy Daniels, e isso foi uma decisão do Tribunal Criminal de Manhattan, lá em Nova York, que votou pela acusação do republicano. Para quem não lembra, houve um pagamento no valor de $130 mil a essa atriz. O dinheiro teria sido usado para que ela não divulgasse um caso extraconjugal de Donald Trump com ela. Envolveu o advogado à época do republicano também. O fato é que há uma acusação criminal. Ele é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser oficialmente citado numa acusação criminal, e essa apresentação à justiça deve se dar na próxima semana. E esse é o caso menos complicado para o Trump. Há uma série de incongruências em ação do promotor. É bom lembrar que o cargo que ele ocupa, o promotor, lá é um cargo eletivo, né? O sujeito é eleito, ele disputa uma eleição. A população diz quem será o promotor geral. E ele é de longa data ligado ao Partido Democrata. Isso enfraqueceu um pouco as posições dele, porque ele passou os últimos anos, no mínimo 5, buscando coisas contra o Trump, né? E encontrou o que, em termos de valor, é algo até muito pequeno, né? Quando a gente fala do dinheiro que é colocado à disposição de uma campanha nos Estados Unidos, é um financiamento inteiramente privado, não há financiamento público. Então, você está falando de alguns bilhões. E aí, quando você fala em menos de $200 mil, né, é uma coisa muito pequena. Então, não é nem o pagamento feito, a contratação do advogado, né, para tratar do caso, mas o fato de que isso não foi declarado quando o Trump disputou a eleição e venceu em 2016. Aí o que acontece? O procurador, ele pode pedir o indiciamento. A decisão foi de um grande júri. Portanto, não são pessoas ali atentas à lei, etc., que necessariamente conhecem a lei, mas elas concordaram com ele, e agora caberá a um juiz decidir se o caso avança ou não. Então ele se apresenta como indiciado. O advogado até disse que não haverá cena de algemas, né? Avisou a imprensa que não haverá cena de algemas. Mas o juiz vai decidir se o caso avança ou não. Agora, o problema maior para o Trump são outros casos, cerca de 30 ações movidas contra ele, inclusive muitas delas referentes ao cidadão Donald Trump, ao dono de empresas Donald Trump, e sonegação de impostos. Aí é coisa muito mais pesada. Tanto que, você se lembra, Ronald, acho que foi o último debate entre Trump e Biden. Não me lembro se foi o último ou se foi o do meio. Geralmente são 3 debates. E o Biden chamou o Trump de sonegador e o Trump chamou o Biden de corrupto. E nenhum deles desdisse o que o outro falou, só mantinha a acusação, né? Você é um sonegador, e você é um corrupto, e você é um sonegador, e você é um corrupto. O caso da sonegação é muito mais perigoso para o Trump, inclusive para a sua meta óbvia de ser candidato à presidência no ano que vem. Os casos envolvendo a invasão do Capitólio e com ele sendo, né, indicado como quem acendeu o pavio para que tudo aquilo acontecesse, o caso dele também pedindo para que um juiz parasse a contagem de votos ou encontrasse votos suficientes para que ele vencesse na Geórgia. Isso pode ter peso também, Zaidan? Muito, muito, muito. É que o caso do 6 de janeiro, ele tem ali uma subjetividade, ou seja, o quanto Trump desencadeou aquilo, porque a imagem pública que você tem, ele dizendo não façam isso e tal. Agora, o que ele disse antes, o quanto isso alimentou, entra num terreno subjetivo
e por isso deve ir, no final das contas, à Suprema Corte. E na Suprema Corte eu acho que ele vence, se isso chegar à Suprema Corte. Agora, no que se refere a tentar interferir na contagem, aí é muito sério, né? Aí é muito sério. Aí isso pode levar o Trump até a prisão. Esse é um dos casos mais complicados para ele. Muito complicado. Agora, esse caso da sonegação de impostos, ele é muito rápido, né? Porque não é um julgamento político, não é um julgamento que você tem de arrolar testemunhas, são documentos. Sonegou, não sonegou. E lá a sonegação já levou milionários para trás das grades. Então esse é um caso que talvez mais preocupe o Trump, é a acusação de sonegação de impostos.